Você sabe o que são políticas de diversidade, equidade e inclusão? Nos últimos meses, uma onda de questionamentos sobre as políticas de diversidade, equidade e inclusão tomou conta de grandes empresas como a Amazon, a Meta, a Google e a própria Disney, e gerou um burburinho global. Mas o que está por trás dessa mudança? E como isso impacta as políticas de diversidade, equidade e inclusão aqui no Brasil? E é sobre isso que a gente vai conversar com a nossa diretora de Pesquisa em Desenvolvimento e RH do Grupo Open, Kátia Vasconcelos. Kátia, para quem está chegando agora nesse contexto, nesse assunto, o que significa a sigla DEI e qual é a importância desse conceito para a gestão de pessoas? Tá certo. Mas já para quem está chegando agora, né, Samira, antes de qualquer coisa, dar as boas-vindas para quem está começando a ouvir a gente e te dizer que é uma alegria de poder encontrar com você mais uma vez e conversar sobre temas tão relevantes. E dessa vez a pauta é de diversidade, equidade e inclusão, que é um conceito que é de extrema importância, sim, para o mundo da gestão de pessoas, mas, acima de tudo, é um conceito muito importante para nós como sociedade, porque é um conceito que está diretamente relacionado a direitos humanos, né? O que significa DEI? DEI é um conceito que traz em si três outros conceitos que estão interrelacionados: diversidade, equidade e inclusão. Quando a gente fala do D, da diversidade, a gente está falando de uma situação que está posta, que é a gente entender que, como sociedade, como humanidade, somos todos diferentes. Então, estimular a diversidade em todo e qualquer ambiente é estimular o respeito e a aceitação, acima de tudo, de que cada um de nós tem diferentes características e que marcam a nossa subjetividade, sejam essas características primárias ou secundárias. E quais são as características primárias? A raça, a etnia, o gênero, a idade entre outras, né? E as secundárias? As secundárias, a escolaridade, as crenças, né? Algum aspecto religioso que te vincula, ou seja, outras coisas que você vai ao longo da vida fazendo escolhas, tendo acesso e que te marcam naquela condição de humano. Então, estamos aqui eu e você e somos pessoas diversas, pessoas diferentes. A equidade parte do princípio de que todos nós vivemos dentro de contexto, um contexto histórico, um contexto social, e que, em função das nossas diferenças, nos levam para lugares diferentes, oportunidades diferentes, né? E não estamos, então, falando de igualdade, mas estamos falando de tratar pessoas diferentes de forma diferente, não dá para ser tudo igual. E o I é o I da inclusão. E a inclusão é a esfera, então. Então, se por um lado eu tenho um D que aceita, né, que reconhece as diferenças, e um E de equidade, que, entendendo que é preciso levar em consideração esse conceito, vai pensar em práticas que promovam equidade, a inclusão eu costumo dizer que é a consequência, que é como, a partir do reconhecimento dessas diferenças, né, da aceitação dessas diferenças e de políticas e práticas que permitam que todos nós, diferentes no que somos, possamos ser respeitados em tudo isso, que a gente possa, então, desenvolver um sentimento de pertencimento. Porque quando eu me sinto pertencente, é porque eu estou sinalizando que eu me sinto incluído, né? Então, é simples no seu conceito, mas eu devo reconhecer
que é complexo na sua prática, porque depende de nós. Eu costumo dizer que depende do nosso exercício de humanidade, né? Entendi. E esse conceito, ele parece estar em risco hoje. O que aconteceu no cenário global que está impactando, né, que esse conceito ele continue se desenvolvendo dentro das organizações? O que tem acontecido, né, Samira? A gente precisa lembrar que o mundo da gestão, ele não se fez hoje, ele não se fez há 10 anos atrás, né? A gente tem, se a gente quiser fazer um recorte, a gente vai dizer que há pelo menos 125 anos, a gente tem visto esse mundo da gestão sofrendo transformações e aperfeiçoamentos, para que ele pudesse, então, responder a um contexto histórico, social, econômico da época. Quando eu faço esse recorte de 125 anos, eu estou remetendo, então, ao início dos anos de 1900, né, com o advento aí da chamada Revolução Industrial, que foi pensada justamente para que a gente pudesse elevar os níveis de produtividade, né, das nações naquela época e, consequentemente, das organizações. A gente vinha de modelos muito mais artesanais e a gente, para crescer como nação, a gente ia precisar de padrões industriais. E naquela época, em função daquele contexto, se acreditava que quanto mais a gente padronizasse e padronizar tudo, padronizar processos, padronizar a forma de produção e, consequentemente, padronizar as pessoas que produziriam, que a gente ia elevar esses níveis de produtividade. E assim se passaram os anos, né? A década de 10, 1910, 20, 30, 40. A partir dos anos 50, a gente começa a perceber mudanças na sociedade. Que bom, né? A gente já vinha aí num crescimento significativo, a gente precisava mexer e outras visões começaram a entrar e mostrando que o mundo da gestão ele seria mais complexo, mas ainda assim a gente seguiu quase que até o final dos anos de 1990, né? Na verdade de 1980, acreditando de que quanto mais padronizado, quanto mais especializado, quanto mais coletivo no sentido de práticas, sabe? Melhor. E é por isso que a gente não ouvia falar dessa tal diversidade, né? Então, existia o modelo educacional a ser seguido, existia o padrão que a gente deveria seguir, o nosso formato, a nossa forma de seguir, de se vestir, de falar, de estudar, era tudo muito igual. Quanto mais homogêneo, melhor, né? Vamos voltar para a casa da gente. As próprias famílias acreditavam que existia uma única maneira de educar os seus filhos, e naquela época as famílias eram muito numerosas, né? Então, assim, os pais, inclusive, se orgulhavam de dizer, tenho lá 6 filhos, como é o caso da minha realidade, né? E a minha mãe dizia assim, eduquei todos igualzinho, né? E logo depois, à medida em que a gente foi crescendo e que podia ser um pouco mais, a gente mesmo dizia assim, nem parece que todos foram educados da mesma forma, né? Mas, na verdade, as práticas tentaram homogeneizar, mas a gente era ser individual. A mesma coisa aconteceu nas organizações, mas enquanto a gente viveu no mundo da padronização, por mais que questionável isso pudesse ser, era socialmente aceito em todos os lugares, em qualquer tipo de organização, fosse ela a produtiva, a religiosa, a educacional, era aceito, né? Mas o que então começa a acontecer a partir da década de 1990? A competição aumenta, a complexidade organizacional vai aumentando, a velocidade das transformações começam a dar sinais
de que se tornariam mais intensas e a gente teve menos tempo para buscar resposta para as coisas. E o que eu estou querendo dizer, então? Que a gente vê a pressão por reconhecer diferenças na mesma necessidade e na mesma velocidade que a gente começou a perceber que a gente ia precisar ter outras respostas para fazer, para produzir, para educar, ou seja, na mesma necessidade da inovação. Então a pergunta que fica é: a gente conhece alguém que inova, que pensa igual? Aquilo que era um padrão já não era tão eficiente mais. Exatamente. Então, assim, se não era mais possível ter padrão, o que precisaria existir para que a gente pudesse ter as chamadas, sabe? Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, que é um termo que até se questiona, o que é pensar fora da caixa? Que caixa é essa? Quem disse que a caixa é o padrão? Né? Pensar diferente era o que sempre foi possível para a gente, né? Mas se parece, de novo, mais uma vez, tão simples, por que ele entra em questionamento agora? Porque não foi tão simples para a gente ter que admitir que a gente, com esse movimento de homogeneização, a gente não reconheceu as diferenças. Basta a gente olhar para trás, para a nossa história e perceber que a gente deixou para trás pessoas de gêneros diferentes. A gente deixou para trás pessoas de raças ou etnias diferentes. A gente deixou para trás pessoas de histórias, né, culturais e sociais diferentes, e a gente não foi nem capaz de questionar a visão cultural predominante de uma época, que por muito tempo se acreditou, por exemplo, que determinados lugares não deveriam ser frequentados por determinadas pessoas, seja por uma questão de cor de pele, de gênero, de idade ou qualquer coisa do tipo, né? Então foi preciso criar formas de reparar isso, né? Os chamados movimentos aí reparatórios, que se encaixam nas nossas cotas, né? E foi preciso ensinar as pessoas a pensar de uma maneira diferente. Isso, a forçar. Então, as cotas funcionam como reparação e como um imperativo legal, ético, moral, histórico, né, de mercado, um imperativo. E foi preciso acelerar. Por quê? Porque na medida em que a gente precisava acelerar movimentos de inovação, a gente precisava acelerar o espaço da diferença. Tá, Kátia, e por que então, se a velocidade é cada vez mais intensa, a inovação também é cada vez mais intensa, por que entrou em xeque? Porque a gente precisa entender que nesse momento a gente vive um fato que já vem sendo estudado há um tempo, né? Que é o crescimento. Toda vez que uma sociedade ela vai se desenvolvendo, não há história na sociedade de um desenvolvimento, sabe assim, linear e ascendente. A gente tem momentos de retrocessos. E esses momentos de retrocesso têm marcos, né, que por vezes levam ao retrocesso por questões culturais, por questões sociais, por questões econômicas. E nesse momento a gente vive no mundo retrocessos, avanços de pensamentos excludentes, né? De tentar voltar a movimentos que já não se não justificaram há 50, há 60 anos atrás, agora mais do que nunca, né? Então a gente tem visto aí forçosamente, né, movimentos com base ideológicas, políticas, que têm colocado em xeque uma série de avanços na sociedade e que precisam ser olhados de maneira muito cuidadosa, porque para além de posicionamentos políticos partidários, alguns deles podem estar levando assim ao risco a nossa condição como humanos,
né? E por quê? Porque determinadas decisões, como por exemplo, negar a necessidade de equidade numa sociedade, é a gente negar que a gente tem contextos históricos, sociais, culturais e econômicos diferentes. Então a gente pode dizer que é um movimento de questionamento, que ele é global e ele vai trazer impactos para a gente aqui na prática dentro do Brasil, né? Quais são as lições que a gente pode aprender com o que a gente está vendo lá fora, para que as nossas políticas não sejam tão impactadas, essas políticas de diversidade, de equidade e de inclusão? Agora há pouco eu usei um termo que são os tais dos imperativos, né? Imperativos legais, de mercado. Como todo processo de mudança, especialmente no mundo da gestão, se a gente quiser fazer um recorte, é pensar assim, quando lá nos anos 90 a gente precisou trazer para as nossas organizações uma visão de maior qualidade naquilo que a gente fazia, o chamado movimento da qualidade total, foi preciso criar estratégias, instrumentos para forçar organizações a melhorarem o seu processo produtivo. Então, se criou aí todos os movimentos de normas regulamentadoras, ISOs, prêmios, certificações. A gente chama disso de imperativo de mercado, né? Eu só compro se alguém for certificado. Então, a gente viu isso acontecer na qualidade total. A gente viu isso acontecer nos movimentos ambientais, né? Com as normas ambientais. Eu só compro de quem cuida da sua cadeia de produção. Nos movimentos sociais de responsabilidade social. Se você conversa com a comunidade, nos movimentos de dignidade nos ambientes de trabalho, por exemplo, com as políticas e práticas de diversidade e inclusão. E por que eu estou trazendo essa questão? Porque quase sempre as organizações começam por imperativos e a gente diz assim, embora seja por imperativo, que bom que começa. Porque qual é a expectativa? É que depois isso de fato entre nas práticas daquela organização, entre na cultura e que a organização vá se beneficiando, por exemplo, na época da qualidade, dos benefícios de uma organização que cuida dos seus processos, que olha para a qualidade, para custo, para prazo. Eu acho que isso é inegável. O avanço que a gente teve nas nossas indústrias nos últimos 30 anos mostram o quanto foi necessário aquilo. Porque eu estou fazendo esse exemplo para mostrar de que algumas organizações já entenderam dos benefícios de se ter ambientes mais diversos. Mulheres, por exemplo, na gestão, né, em posições de liderança, em equipes de tecnologia, em áreas de engenharia, institutos de educação, institutos, né, centros de formação que entenderam a mudança de terem mulheres em cursos que até então se dizia proibido para as mulheres, né, de jovens advindos de qualquer lugar, de origens diferentes, que vem trazendo a tal da ideia fora da caixa, sabe? Mas algumas outras só fizeram e continuam fazendo por pressão. E aí o que a gente tem visto? É verdade, aquelas que fizeram inicialmente por pressão e entenderam, estão aí e continuarão fazendo porque já sabem que esse é um caminho sem volta. Aquelas que fizeram por pressão e ainda não tinham aprendido, fazendo só forçosamente, talvez sejam as primeiras a retirarem as suas políticas, sabe? Dizendo coisas como a gente tem ouvido assim, mas que bom que acabou a modinha. Né? Porque é verdade, o mundo da gestão é muito afeito a modas, a gente adora títulos diferentes, importações de modelo, mas como eu disse no início, diversidade, inclusão e equidade não se trata de moda, né? Se trata de direitos humanos, se trata de sobrevivência, da gente assegurar a permanência de humanos na sociedade em qualquer esfera. Então, aquelas que estão retirando
provavelmente não souberam colher os benefícios, talvez essas pessoas só tenham ido para cumprir cota, mas não tiveram oportunidade de florescer e contribuir dentro dessas organizações. E essas vão enxergar como puro custo e vão voltar a padrões de passado, sabe? Então, assim, que lições a gente pode tirar de tudo que está acontecendo, né? De que, assim como no passado a gente abriu mão de coisas e depois precisou rapidamente voltar, talvez a gente só está tirando porque a gente é muito afeito a modas e porque a gente ouviu lá, sabe assim, mais distante da gente, num outro contexto social, que já não é mais hora de fazer isso, e sem nenhum questionamento e sequer reconhecimento de que as nossas condições sociais são diferentes do país A ou B, que a gente pode vir a pagar um preço muito mais caro por isso. Porque se nesse momento eu fechar as portas e abrir as minhas portas para ainda tirar aqueles que estão lá, eu certamente estou contribuindo para o aumento da desigualdade no nosso país. E na nossa conversa anterior, Samira, naquele outro vídeo que eu aproveito e convido a quem está ouvindo a gente para que volte a ele, eu lembro de ter marcado muito isso para você, ter dito das 4 macro tendências, e eu dizia assim, a 4ª macro tendência são as desigualdades socioeconômicas, que aumentarão na medida em que a gente não for competente o suficiente para fazer e dar conta das outras 3, que são os avanços tecnológicos e o avanço da inteligência artificial, que vai gerar um maior número de excluídos, as mudanças climáticas, né? E o envelhecimento populacional. Ou seja, se a gente abandonar isso agora, a gente precisa admitir que a gente está trabalhando para que a 4ª tendência, tão propagada, e não é por nós, se fortaleça. A questão é, o seu negócio sobrevive numa sociedade de desigualdade? E você acha que de onde precisa vir esse hiperativo para que as empresas continuem sendo estimuladas a terem essas políticas de diversidade, continuarem com esse movimento? Tem que vir do Estado, é um entendimento que começa político, ou o RH ele consegue se articular de uma maneira para que ocorra de fato esse imperativo? E o relatório de transparência, por exemplo, que anualmente agora precisa ser apresentado e também disponibilizado publicamente pelas empresas, é um exemplo desse imperativo? A gente tem excelente, assim, acho que a sua pergunta é excelente, nos permite mostrar a responsabilidade, né, da área de recursos humanos no estímulo a essas práticas dentro da organização. Mas dando alguns passos atrás, eu te diria assim, assegurar um ambiente diverso e inclusivo dentro de uma organização é responsabilidade de todos nós, né? E lembrando que as nossas organizações, elas são estratos da sociedade. Então, dando mais um passo atrás, eu diria que a responsabilidade é minha como cidadã, é sua como cidadã, é de todos nós, né? Que nesse momento estamos aqui presentes nesse mundo, para que a gente assegure que a gente não seja exterminado como os dinossauros foram. Eu ouvi ontem, Samira, em um painel que eu tive a oportunidade de participar, algo que, e eu preciso dar o crédito, porque eu te confesso que daqui a pouco vai fazer 24 horas que eu ouvi isso e eu continuo pensando, que foi do Ricardo Henriques, ele é superintendente do Instituto Unibanco. Ele estava numa mesa que a gente estava discutindo o futuro do Espírito Santo, né, que é o estado aqui que nós estamos, e um planejamento de longo prazo para 2035. E ele disse para a gente assim, a gente precisa entender que os avanços tecnológicos estão aí, isso está dado, e que isso não é mais um desafio para a gente, né? A gente precisa entender que a gente tem 2 desafios. O desafio da velocidade das transformações que nós estamos vivendo, que
cada vez mais é maior e a gente tem cada vez menos, sabe assim, tempo e capacidade para essa resposta, né? E o outro desafio nosso passa pelo humano. Porque o que é da máquina, a máquina vai continuar fazendo. Mas até para que máquinas façam, nós vamos precisar de humanos, né? E eu estou desde ontem pensando muito sobre isso. E ele dizia assim, a gente precisa entender, e por isso que eu lembrei dele agora, foi especialmente por essa segunda fala, quando eu falei dos dinossauros, porque ele disse assim, a gente precisa entender o seguinte, nós vamos passar. O planeta vai ficar. A gente pode até destruir ele, tentar destruir, mas o planeta vai ficar. Quem vai passar somos nós. Porque aí ele estava falando um pouco da visão que a gente tem de que, como se o mundo tivesse surgido no momento que a gente chega aqui, sabe? Ah, eu nasci, agora este é o mundo. Então eu posso subjugar os diferentes de mim. Né? Eu posso colocar numa relação de subserviência, sabe? Tá aí, a natureza existe para me servir. Os animais existem para me servir. Se você não sou eu e não é, você existe para me servir, né? E ele disse assim, é muito louco a gente pensar isso, porque o planeta está aí, né? Então, assim, ou a gente trabalha para essa preservação, né, desde a sociedade, ou a sociedade não vai existir. E por que eu dei alguns passos para trás? No mundo organizacional, na nossa organização, nós estamos aqui reunidos por quê? A chance de eu encontrar com você era muito difícil se não fosse aqui. E o que nos une aqui é um propósito, né? Um propósito organizacional que está alinhado aos meus valores, às minhas crenças, às minhas capacidades. E você também, enfim, todos que trabalham com a gente. Se a gente trabalha contra ao que vai fazer essa organização crescer, em algum momento isso vai se romper. Né? Assim como nós, em qualquer organização, cada um tem um papel, né? De maneira mais específica. A área de recursos humanos, como a área responsável por pensar políticas e práticas para alinhar as pessoas aos objetivos organizacionais, né? E dizer para as pessoas de maneira mais clara de que maneira essa empresa pretende retribuir com esse esforço, seja na forma de capacitação, de remuneração, de bem-estar, essa é a área responsável por isso, ela tem uma responsabilidade importante nesse movimento que é mais global. Então, se o estímulo cada vez mais à aceitação das diferenças, a práticas que celebrem os contextos diferentes, ou seja, práticas que celebrem equidade, que permitam a equidade e, consequentemente, ao meu senso de inclusão, se isso é uma verdade para essa organização, cabe à área de recursos humanos, seja por imperativos legais, como o relatório da transparência, né? Ou seja, pela ética e pelos valores da organização, pensar de que maneira eu vou traduzir isso. Então, de maneira bem prática, como é que eu conduzo os processos de recrutamento e seleção? Se eu estiver perguntando para a mesma vaga, para um homem, o que ele deseja para a vaga, como ele se vê daqui a 5 anos, e para uma candidata mulher, você tem filhos? Como é que você pretende equilibrar o cuidado do seu filho, da sua filha, com a sua carreira? Eu já não estou sendo honesta com práticas que celebrem contextos diferentes. Assim como nas políticas de carreira, né? Ao promover movimentos de carreira e oportunidade de crescimento na organização que considere diferentes pessoas, diferentes realidades, práticas remuneratórias, como, por exemplo, assegurando que pessoas em cargos iguais recebam a mesma remuneração, independentemente
de gênero, de classe social, né? É claro que salários diferentes numa organização eles podem existir desde que a competência justifique essa diferença. Se não é a competência que justifica essa diferença ou a responsabilidade, não pode ser justificado, por exemplo, por uma questão de gênero, como a gente sabe que hoje acontece. O relatório de transparência é justamente para trazer luz a isso, né? Práticas de saúde e bem-estar, ou seja, o RH, os profissionais da área de RH precisam se conscientizar do nosso papel como promotores da cultura de uma organização e, consequentemente, de práticas que tornem mais concreto possível essa cultura. Bom, existem outras estratégias que você recomendaria para que essas políticas elas continuem avançando nas organizações? Um pouco antes a gente estava falando do quão difícil é a gente trazer para as nossas realidades práticas que não são ainda conhecidas nossas. Então a gente entende também, Samira, e cada vez mais é importante falar sobre isso, que não basta pensar políticas e inaugurar práticas se a gente não faz um trabalho de sensibilização e de mudança de modelo mental das pessoas que estão nessas organizações, especialmente das suas lideranças, para que elas também se sensibilizem do quão importante é que elas sejam promotoras dessas práticas. Então, não tem como deixar de lado, por exemplo, essa temática em programas de desenvolvimento de lideranças, né? Assim como não tem como deixar de lado nas capacitações de uma maneira em geral, trazer essa visão de direitos humanos, de relações. Ontem também, sendo relembrada pelo mesmo presidente do Instituto Itaú, ele lembrava para a gente o seguinte: o relatório da Unesco, que é um relatório já de há pelo menos 30 anos, lembrava a gente que para a próxima década, ele estava falando isso na virada dos anos 2000, do quão necessário seria que a gente entendesse que para fazer frente a tantas transformações que a gente ia viver, a gente ia precisar, acima de tudo, aprender a aprender. Parece um termo muito banal, a gente fala muito disso. Mas o relatório, né, ele lembra para a gente que para que a gente aprenda a aprender, são necessários bases, pilares fundamentais. Um desses pilares é o aprender a saber, aprender a conhecer. Isso a gente sempre foi estimulado. Mas junto com isso é preciso que a gente aprenda a fazer. Parece também muito pouco desafiador, porque a gente foi testado a isso. Mas ele lembra para a gente dos outros dois processos, os outros dois pilares que são fundamentais, e esses sim são nossos desafios. O aprender a ser e o aprender, acima de tudo, a conviver. Então, observa que se a gente, nas nossas práticas organizacionais, a gente pensar no saber, no fazer, no ser e no conhecer e no conviver, a gente vai trabalhar em prol de uma sociedade melhor, consequentemente, de organizações melhores. Kátia, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente, por contextualizar sobre as políticas, né, sobre esse conceito de DEI, e a gente te aguarda para um próximo encontro breve, que é sempre enriquecedor. Tá bom, prazer foi todo meu.